Aê! Olá, tudo Olá! jóia? Sim. Ai, vou tirar esse óculos que eu tava um pouquinho de dor de cabeça, mas tá refletindo. Como é que você tá? Tô jóia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que A delícia, que Deus delícia. espera, né? Faltam 6 dias, estamos em contagem regressiva, mas tá tudo bem, graças a Deus. Já já chega. É bom que você já tem experiência, né, Dani? Então, É assim, verdade. para você também não fica, não é tanto desafio. É desafio porque é um bebê novo, é uma criança nova, depois de muito tempo, né? Aham. Mas ainda é um desafio, ainda é muita coisa para fazer, muita, né? Ainda tem que dividir a atenção com os dois. Eu estava falando isso, que o desafio, na verdade, são com os meninos, né? Porque eu estava vendo uma mãe esses dias falar que o segundo filho, todo mundo falou que era mais fácil, estava mais fácil. Não, e é realmente mais fácil. Porque você já sabe que a cólica vai passar, você sabe que você vai dormir de novo, você sabe que o seu seio vai melhorar. Então, eu acho que essa carga emocional que as mães de primeira viagem têm, a gente já não tem mais, né? Sim, Já tem uma sim. confiança diferente. Então, eu acho que Mas realmente tem o lado de ter que dividir a atenção, foi isso né? que você conversou comigo no curso, né? Da É, importância da gente dividir a atenção com os meninos. Então, eu estou é, muito no meu filho menor, no Romeu, que ele está mais enciumado. O Miguel já entende, tem 10 anos, já entende. Mas o Romeu, ele já está, ai, mãe, que dia que você vai para o hospital? Eu quero ir junto, quantos dias a senhora vai ficar? é. Então, A verdade, Dani, que eu acho que é uma busca de equilíbrio, né? Hoje mesmo eu falei, é uma coisa que eu falo sempre. Eu estou lendo um livro que é da paternidade, que eu achei assim fantástico, que o autor fala assim: existem poucas coisas que o pai não pode fazer pela mãe, aí eu vi seu post. né? Gerar, né? Exato. Engravidar, gerar, parir e amamentar. O resto tudo o pai pode fazer. Sim. Então tem mesmo que fazer. Então assim, fora isso, isso tudo você pode delegar. Você pode delegar, por exemplo, a parte de arrotar, a parte de trocar a fralda, colocar para dormir, dar o banho, né? Então, por exemplo, no seu caso, com os meninos que eu te orientei, é tentar fazer aquilo, né? Tipo assim, faz a parte que só depende de você, por exemplo, a amamentação, delega o que você não consegue fazer e aí tem um tempo para os meninos. E o que eu acho interessante da gente falar com essa questão de tempo para os meninos, porque não adianta, fica com ciúmes mesmo, fica carente. Então, falar com eles, falar assim: olha, agora é o momento da mamãe com você, o que você quer fazer, como que você quer usar esse tempo. Porque Uhum. tem um momento da Emiliana, tem um momento de um e tem um momento de outro. E aí todo mundo se sente especial. Sim, com certeza. Não, eu achei isso muito interessante quando você me falou isso. Eu já tinha uma noção de dividir o tempo quando foi com o Romeu, mas o quão é importante você expressar agora isso, né? Meu filho, Isso. esse é o tempo da mamãe com você. E eu Isso. achei que isso ficou também na minha memória, achei isso muito interessante. É. E o que eu queria falar com você é isso, começando por essa, já que a gente começou a falar sobre delegar, depois que eu fiz o curso com você, eu falei para a Paula, gente, que eu tinha uma programação de fazer o seguinte: eu preciso dormir muito bem à noite. Então, assim, eu não Isso. gosto de dormir muito tempo, mas da meia-noite às 6 eu gosto de dormir para me recuperar. Eu passo o dia muito bem, não tenho sono durante o dia. E eu perguntei para ela: tem problema eu tirar o leite durante para o meu marido ficar com ela da meia-noite às 6 e dar uma mamada só? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho disso, porque depois que eu fiz o curso com você, eu sentei com o Thales e expliquei para ele. Falei: Thales, ela me orientou pelo menos nesse primeiro mês a não fazer isso, só que o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mamar e eu te entrego ela, você coloca ela para rotar, você troca e coloca ela de novo para dormir. E ele aceitou super bem. Mas Sim. isso eu não tinha, então eu queria que você explicasse um pouco disso, porque eu achei isso importante, uma coisa que eu não. Uma coisa é o mundo ideal e outra coisa é o mundo real. A verdade, o princípio, a primeira coisa, o bebê ele precisa engordar. Se Sim, você, essas orientações, gente, é importante vocês entenderem que eu estou dando para uma mãe que tem o foco da amamentação, que ela quer amamentar e quer amamentar exclusivo, tá? uhum, Então, sim, assim,
O que acontece é que o bebê ele precisa engordar. E nesse primeiro mês, existe um ajuste da amamentação por parte da mãe, existe um ajuste por parte do bebê. E o bebê ele perde um pouco de peso no comecinho da vida dele. Então, ele precisa engordar nesse primeiro mês. E não é ideal, primeiro, pensando no bebê, porque a gente precisa engordar o bebê. Aí Sim. você falou comigo assim, a sugestão seria, posso tirar durante o dia esse leite e Sim. essa uma mamadeira eu dou o Talisar de madrugada, né? Uhum. Então tem várias situações que a gente tem que pensar. Introdução de mamadeira, né? Causa confusão de bico, né? Porque o bebê ele não sabe que horas que ele faz um bocão, que horas que ele faz uma boquinha. E aí ele acaba desmamando por causa disso, sem contar com a questão do fluxo. A mamadeira tem um fluxo muito grande. Então, o que o bebê, por exemplo, às vezes fica meia hora, 40 minutos lá mamando, às vezes sai suadinho do peito, né? Sim. Que trabalhou, que ele malhou, aí ele vai para uma mamadeira e fala assim, pronto, mamou, rapidinho. E nós temos um instinto de sobrevivência. Qual que é o instinto de sobrevivência? Eu vou gastar menos energia porque eu tenho maior chance de sobrevivência. Sim. E aí o bebê, que é muito esperto, ele vai virar e falar assim, para que eu vou querer ir para o peito da minha mãe, sendo que na mamadeira é muito mais fácil? Agora, aí as mães viram para mim e falam assim, nossa, Paula, mas isso não aconteceu comigo, tá tudo ótimo, mas tá tudo ótimo agora. Mas lá na frente, tem mães, eu já tive mães que logo no início da amamentação introduziu chupeta, introduziu mamadeira e tiveram problemas. Mas eu vejo mães, por exemplo, com 4 meses, com 5 meses. Entendi. Se for o ideal para ela, se esse tempo de amamentação de 4 meses for bom para ela, tudo bem. Estou falando para uma mulher que quer amamentar 6 meses exclusivo. Um negócio que às vezes essa questão, por exemplo, da mamadeira, vai acontecendo aos poucos. Entendi. Fora que pensando também na mãe. Tem outro lado da mãe também, né, Dani? Porque assim... E da produção do leite. Todo mundo fica focado no bebê. Sim. E eu quero focar, lógico que no bebê, que ele é muito importante, mas eu também quero ver essa mãe. Como é que essa mãe tá? Né? Porque se eu... Exatamente. Tem um hormônio que ele tem um pico de ação, que é o prolactina, é o volume, tem muito leite. Ele é o hormônio do volume de leite. Tem um pico de ação dele de madrugada. E aí é justamente no momento que as mães querem pular. Olha que covardia. Olha, né? não sabia. Pois é. E aí nesse momento você quer pular a mamada, só que você vai acordar com a mama muito cheia e não vai ter vazão para esse leite. Não tem vazão para esse leite, o que vai acontecer? Vai dar engurgitamento mamário, que é o empedramento, pode dar uma mastite, e depois do engurgitamento mamário de uma mastite tem uma queda na produção de leite. Então, na verdade, não é simplesmente dar uma mamadeira. Tem todo um raciocínio por trás disso. Né? O que eu gosto, eu sempre... Às vezes o pessoal fala, Paula, você fala demais no seu Instagram, porque eu gosto de explicar o porquê. Porque você precisa de entender o porquê que é o ideal, porquê que não é o ideal, o porquê, o que funciona, como que funciona o nosso corpo. Que não é só eu dar um conteúdo para você e entra por goela abaixo. Você tem que raciocinar em cima. Mas é muito bom porque, pelo menos para mim, isso entrou na minha cabeça. Então, essa minha ideia, assim, é o que você falou, Dani, sacrifica um pouco esse primeiro mês até ela criar uma rotina, a gente vê se ela está ganhando peso e depois você pula essa mamada quando você já tiver sua produção de leite. Então, como eu entendi o porquê de Exatamente. Não... E aí, como você falou, sacrifica uns dias. É aquele negócio. Não, eu vou sacrificar 20 dias, que eu sei que depois eu vou dormir. Então, eu acho que a informação e o entendimento faz a mudança do seu pensamento. E aí te muda a ação. Porque se você para mim, não, você tem que dar, porque tem que dar. Eu falei, não, eu não tenho que dar, eu preciso dormir. Mas entender. Eu acredito que isso... E você vai ter uma consequência com relação a isso também, né? De pular a mamada. Não é só o bebê. Mas não. se você virar para mim e falar assim, Paulo, eu não quero de jeito nenhum. A gente vai buscar alternativas para diminuir esse impacto, tanto para você quanto para o bebê. Porque a gente tem que pensar também, Dani, que depois do primeiro mês, pode ser que a Emiliana esteja ganhando peso, ela consiga
ficar um espaço maior sem mamar, lembrando que cada bebê é único, tem bebê que não consegue, né, ficar sem mamar um espaço maior. Então, vamos supor que a Emiliana consiga ficar, vamos supor, de meia-noite até 5 horas da manhã. Olha Uhum. que maravilha, 5 horas de sono para você, Uhum. né? Mas será que o seu corpo vai conseguir? Você não vai Será produzir. que o seu corpo vai se adequar a essa menor demanda de madrugada? Será que você não vai ter uma mastite decorrente disso? A gente Uhum. tem que olhar o seu organismo também. E Como nesse é que caso, vai ser? se alguém estiver passando, Nesse o caso, que a pessoa faz? nesse caso, a minha orientação, se seu organismo não adequou, você vai pegar uma bomba elétrica e vai colocar do lado da sua cama. Então, Uhum. coloque o celular para despertar, mais ou menos entre 3 horas depois do começo da amamentação anterior. Uhum. Coloque uma bomba assim, ó, 5 minutos, 10 minutos, o suficiente para dar uma esvaziada, maciada na sua mão. Sim. 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro. Se você estiver cansada, joga essa bomba pro lado, Uhum. sabe? Depois joga fora esse leite, porque não pode Sim. deixar o leite assim em temperatura ambiente, Sim. né? Mas Uhum. pelo menos você vai lá 5 minutinhos aqui, 5 minutinhos aqui, voltou e vai ser feliz, volta a dormir, né? Uhum. Mas aí teria que tirar um pouquinho por causa da mastite, né? Entendi. Então, o que eu queria te perguntar, que eu acabei atropelando, mas para a gente começar desde esse início, né? Para quem ainda não teve a neném, que eu achei também, eu acho muito importante todas as informações que você dá da preparação da mama. Por quê? Porque existem muitas coisas soltas, muitos palpites, o que a gente estava falando, e que, na verdade, ao invés de ajudar, vão atrapalhar. Que é igual Isso. a bucha, que são as pomadas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E também, depois que eu ouvi essa sua explicação, eu, na verdade, nunca usei a bucha, a pomada eu já usei, eu te falei, e o sol. Mas quando eu ouvi a explicação, isso é tão lógico. Por exemplo, da bucha, as microfissuras, porque aquilo ali vai machucar e vai infeccionar, porque a É mama só entrada. vive dentro do sutiã, sufocada num ambiente quente, num ambiente úmido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses tabus, né? E que vocês têm comprovação científica de que não adianta, não melhora, e que o Não. corpo mesmo ele já foi feito para isso. Eu queria que você... Ah, gente, é assim, eu trabalho com amamentação e todo mundo fala assim, nossa, é a doida do peito, só a doida do peito mesmo, porque quando você vai estudar, você vai entendendo as coisas, você fala, gente, como que é lógico? O nosso organismo sozinho se prepara para a amamentação. Às Uhum. vezes a mulher nem sabe que ela está grávida, mas ela já começa a perceber a alteração no corpo dela. É uma das Ela primeiras consegue. alterações do peito, né? Exatamente. O peito às vezes começa a crescer, às vezes a areola começa a escurecer. Fica Então, isso dolorido. tudo dolorido, isso tudo é a nossa mama se preparando para a amamentação. A Uhum. gente começa. Nós vamos abrir pergunta assim, pode ir mandando Sim. pergunta aí que a gente vai respondendo. Então, nosso organismo, a gente engravida, gente, eu tenho uma mama, né? Que eu fico aqui, minha companheira de trabalho. A Sim. gente engravida, a nossa areola já começa a escurecer. Já Uhum. começa a preparar para o nascimento do bebê. Aí Uhum. todo mundo fica querendo calejar a mama. Não existe calejar a mama. O que acontece é que o bebê cresce de tamanho, aprende a mamar e a mãe aprende a amamentar, Exato. né? Porque existe um ajuste natural. Então, olha que lindo, gente. Existem umas glândulas, não sei se está dando para ver, como se fossem umas espinhas em volta da areola. Toda Uhum. mulher tem essas glândulas, chama glândula de Montgomery. Uhum. Essa glândula produz um sebozinho que hidrata e protege a mama. Uhum. Então, gente, por que a gente está inventando de querer fazer alguma coisa? Não Uhum. existe, o nosso organismo se prepara sozinho. Então, por exemplo, as práticas de pomada, né, de lanolina, busta, toalha, né? Tem gente que manda passar busta depois passar limão, imagina, né? Imaginador. Isso tudo tem evidência científica de que não ajuda e atrapalha. Uhum. Uhum. Isso Agora, a gente não tem que ver. Ele solta e já faz. não, é a hidratação da pele. Por Tá. exemplo, a gente toma um banho, passa o sabonete no nosso corpo. A Sim. gente produz uma oleosidade natural que vai hidratar e proteger a pele. É a mesma coisa desse sebo da mama, a gente não vê, não.
E a gente só tá? tem gravidez. Como? A gente só tem ele na gravidez. A gente tem ele na gravidez, Olha que tá? espetacular. É tudo muito, muito perfeito. A gente não precisa de fazer nada. E Sim. aí, a questão que todo mundo pergunta, por exemplo, é a do sol. O sol é a única coisa que não tem evidência científica, que nem que atrapalha e nem Nem a... ajuda. Mas aí eu sempre abro aquela observação, né? Nós duas, né? Nós somos branquela demais. Eu tenho um monte de mancha no meu rosto, eu tenho melasma. Eu vou Uhum. tomar um sol que não tem evidência científica que ajuda e que nem atrapalha, para que eu vou fazer isso? Mas sabe, agora eu vou te falar uma outra coisa que aconteceu, mas por causa dessa questão da pandemia. Eu vou te falar da minha experiência própria. Eu amo sol. Eu sou cheia de melasma, eu sou cheia de sarda, mas é uma coisa que me faz bem. E como Uhum. eu estou no Texas, agora é muito quente, então uma das coisas que me ajuda é às vezes ficar na piscina, me movimentando e tal. E aí a gente tem um grupo de mães e as meninas falaram: hoje eu fui fazer meu exame de sangue, minha vitamina D deu baixa. Porque hoje em dia ninguém mais toma sol Sim, tem essa parte, tem ou essa toma parte. sol com protetor. E desde o início da pandemia, quando eles falaram que a vitamina D era importante, E aí eu li sobre isso. Tomar sol 15 minutos sem protetor e no sol forte. Aham, Então, eu fiz isso e graças a Deus, eu não sei se te falar se foi, se não foi, aham, graças a Deus, minha vitamina D estava normal. E uhum. aí eu aproveitei e tomei sol no peito, Não, porque se você gosta, né, Dani? Eu, por exemplo, eu fujo do sol, sim, né? essa amiga falou, eu fujo do sol, gente, como é que eu vou fazer? Ela falou isso. Tem a suplementação também, né? Então, assim, na verdade, é aquilo que eu falei, a mãe quer fazer, vai fazer, não sou eu que vou impedir, mas eu Sim. tô aqui para trazer a informação certa. Não, e isso é ótimo. É Né? importante Que saber, passou. porque tem, as pessoas ficam se matando lá e não tem uma comprovação científica, e depois eu falo, mas eu tomei e aconteceu isso com a minha mama, né? Então, E cada pessoa é de um jeito, cada cultura é diferente, né? Por exemplo, você está aí num país que não é o seu, né? sim, Com língua diferente, apesar que você já me falou que tem uma comunidade latina e muito sim, legal, sim. né? E eu trabalho muito com as mães fora daqui do país, né? Uhum, sim, Exatamente com a internet, porque assim, muita mãe me procura, Dani, já me procurava, sempre me procurou, falando assim, Paula, eu não moro aí no Brasil, mas eu quero uma orientação de uma brasileira, e aí sim, você faz esse trabalho. E aí eu comecei a me inventar nessa situação, sim. né, para a gente poder conseguir atender uma pessoa de fora. Então, agora, por exemplo, com o Covid, eu estou atendendo mais ainda gente de fora. Gente de fora, eu sou de Belo Horizonte, para quem não sabe, Uhum. moro em Belo Horizonte, né? Na verdade, eu sou ainda do interior de Belo Horizonte, sou de Divinópolis, Ah, mas então, eu tenho atendido muitas pessoas que não estão aqui em Belo Horizonte, que estão em outras cidades, até aqui perto, com relação por causa disso, né? Para ter orientação certa, no momento certo. E exatamente. isso eu acho que faz toda a diferença, Dani. E você vai ver isso, né? Na Ótimo. sua prática. Então, assim, então preparamos a mama, quer dizer, não fizemos nada, porque o nosso corpo prepara a mama. Nada. E então tá tudo certo. Então agora eu vai para o hospital. Quais são os cuidados que eu acho muito importante que você me falou sobre isso? O que a mãe precisa fazer no hospital, por exemplo? Então você está me ajudando. Aí falou, Dani, esses 2 dias de hospital são super complicados, tal. Então você tem que ir com essa cabeça. O que é essencial fazer no hospital? Eu queria que você falasse isso para as mães. Acabou de parir. Coloca o bebê para mamar. E se o Às hospital, vezes o bebê. você Oi? E se o hospital falar, não, não posso colocar para mamar agora? Você pede para o Não, hospital? principalmente, tem que pedir. Por isso que a gente tem uma consulta antes com o obstetra. Porque Então, você vai falar com o seu obstetra o que, isso, que você quer. ok. Né? É Uhum. lógico, Dani, também a gente não vai ser uma pessoa bitolada. Porque pode ser que o bebê nasça, por exemplo, Ah, com um pouco de dificuldade de claro. respirar. Não vai ter jeito de fazer. Vai primeiro a atenção ao bebê. Não, eu Mas é quero que as pessoas entendam isso. A gente está falando numa condição normal, que não tenha nada normal. com a mãe, que não tenha nada com a criança. Isso é uma condição normal. Há outras condições Isso. que não faz. Isso. Você vai conversar com o obstetra. Você acabou, o bebê saiu
já vem para o peito. É a hora de ouro. Agora vai começar agosto. Agosto todo mundo fala de amamentação, que é o mês da amamentação. E a gente fala muito disso. A hora de ouro é importantíssimo. Porque às vezes o bebê, ele nem vai lá com vontade de sugar. Às vezes ele tá lá, às vezes ele vai lá dar uma lambidinha, começa a sentir o cheiro da mãe. E é tão legal essa sincronia que aí, só desse estímulo, você já começa a produzir o colostro. E aí o bebê vai lá e ele entende o que ele tem que fazer ali. Sabe? O estímulo. Porque isso, ó, essa é uma informação nova para mim. Eu já tinha lido isso aqui durante esse tempo nos Estados Unidos, porque aqui eles prezam muito isso. Mas com o Romeu eu não tive. E se a gente ficar... Porque a minha lembrança, depois que meus meninos nasceram, é que eles me deram, eu vi, tiraram, e eu fiquei muito sonolenta. Muito sonolenta. E se isso acontece hoje em dia, por causa dessa hora, eles... Eu não sei. Depende da sedação, o que foi, o tempo de trabalho de parto. Imagina uma mãe que fica 24 horas no trabalho de parto, ela está exausta. Tá cansada. É tudo meio termo. É se a mãe quiser. Tá. Né? É se for legal para a mãe. O que você pode fazer? Às vezes o bebê não quer mamar. Aqui, fica com o bebezinho peladinho aqui no meio do seu peito, pele a pele. A sua... mas vai ficar peladinho, tá muito frio. Aqui, a temperatura do seu organismo vai esquentar o bebê. Vai manter a temperatura do bebê. E isso é fundamental para o bebê, porque pensa, ninguém para pensar o que é o nascimento para o bebê, Dani. Então, vamos falar um pouquinho do nascimento do bebê. Todo mundo fala assim, a mãe fala assim, Paula, tô desesperada, tô cansada, não durmo, não como, não... Tá. Mas já pensou o que é nascer para um bebê? O bebê, ele estava num lugar que ele não... Para começar, nasceu, ele tem que respirar. Ele não respirava. Já aprendeu a respirar. No respirar, ele ainda também começa a sentir um monte de cheiro diferente. Sim. Que é outra coisa também, que é para a cabecinha de aprendizado para o bebê. Né? De repente, ele estava no escuro. De repente, tem o claro. Ele tem que aprender a lidar com o claro também. Estava no líquido, tá mais. Estava no líquido, agora está no ar ambiente. Né? Ele tinha a sua barriga para manter a temperatura dele. Agora não tem mais. Ele tem que controlar a temperatura. Ele tem que aprender a mamar. Ele tem que aprender a comunicar. Né? Como que o bebê comunica? Através do choro. Mãe, tô com fome. Mãe. Né? Ele tem que aprender a fazer cocô. Sim. Gente... É muita coisa. Assim, num segundo que a gente para pensar. Mas ainda tem mais coisas. São muitas coisas o aprendizado do bebê. Então, para o bebê, é muito importante o carinho, o amor, o afeto, pele a pele, né? Tudo, gente, com moderação. Porque tem que pensar que essa mãe também está cansada, está exausta. E aí é importante também a gente lembrar da rede de apoio. Sim. Quem que vai estar por essa mulher? Antigamente, Dani, a gente vivia... em tribo, né? A gente vivia em tribo e aí tinha, tipo assim, eu paria, você cuidava do meu filho, a outra mãe cuidava do meu filho, um monte de gente cuidando, todo mundo cuidava dos meus outros filhos, do meu marido, e existia a quarentena que a gente está fazendo hoje por causa do Covid, existia a quarentena. Sim. A quarentena da mulher. Hoje em dia, a mulher pare, ela já tem 1000 coisas para poder fazer. Verdade. Né? Ela não tem o tempo para ela poder reestabelecer o organismo dela. Ela já pare, já tem que fazer a comida, já tem que colocar, dar banho no bebê. Então, isso tudo acaba que cria um déficit, tanto para a mãe quanto para o bebê. Claro. Né? É muita coisa. É um boom de informação para o bebê, é um boom de informação para você, né? E para toda a família, né? Que nem a gente começou falando dos meninos, dos seus mais velhos. Né? Como que a gente vai fazer com eles, né? Então é muita coisa. Mas então, se der tudo certo, a gente pede para ter essa hora de ouro, que realmente... É bom já conversar, já deixar isso conversado com o obstetra. Com o obstetra. Aqui é muito interessante, só a título de curiosidade, você faz um plano de parto. Então, lá aqui também já tem, viu, Dani? Então, porque aqui já tem. Se puder, eu achei isso muito interessante, que para colocar o bebê na pele a pele com o pai. Eu achei isso lindo. Isso, exatamente. Né?
Às vezes isso ajuda também, por exemplo, no período de cólica, né? Pegar a pele com o pai, às vezes você tá cansada, coloca com o pai, né? Uma vez, uma coisa legal de contar, que é curiosidade, Dani. Sim, sim. O pai virou para mim e falou assim, Paula, minha filha não quer ficar no meu colo de jeito nenhum, só que a mãe. E falando com um pouco de ciúmes, né? Aí eu falei assim, fiquei pensando, gente, o que a gente pode fazer para ajudar nisso? Aí eu falei assim, já sei. Você vai pegar uma blusa da sua mulher usada e vai colocar no seu corpo e colocar o bebê em cima. No dia seguinte, ele me mandou mensagem, Paula, funcionou. Funcionou por quê? Porque estava com o cheiro da mãe, é o cheiro do leite, é esse cheiro que o bebê conhece, né? Que reconhece. Sim. E é muito legal. O pai que o bebê não quer ficar no colo pode fazer isso também. Não, e você sabe que engraçado, o Thales é um paizão, e ele curte bebê, ele dá banho, ele troca tudo. E aí a gente chegou aqui e eu não sei por que eu vi uma propaganda de um suporte de mamadeira que coloca aqui no pai e põe como se fosse um seio mesmo, coloca a mamadeira no meio e põe a criança. Ele falou, eu quero um porque eu quero amamentar. Agora quero ver alguém falar que pai não amamenta. Então, você vai ter que esperar ela pegar uma madeira. Mas eu acho que é isso, o pai precisa dessa participação. Exatamente. Mas, senão a gente Deixa eu só falar. Sábado a gente vai fazer uma live também sobre o sono. Isso. E lá na live de sono, você ainda não teve a consultoria de sono, então você ainda não sabe. Tem coisa que eu falo que pra gente deixar só pro pai. Ai, ótimo. Pro pai se sentir especial igual a mãe é. Né? Então tem coisa que a gente deixa só pro pai. Verdade, isso é verdade. Então tá, então aí você conseguiu ter a sua primeira hora lá de ouro no hospital. E o que mais tem que fazer? Vai falando aí pra gente. Olha só. Colocar no peito. Coloca no peito, o bebê chorou, não é fralda, coloca no peito, coloca. O que acontece? Quando o bebê nasce, o estômago do bebê é muito pequenininho. Eu tenho uma bolinha aqui para poder mostrar. Sim. Isso daqui é o tamanho do estômago do bebê. Olha aqui do lado do meu olho como que é pequeno. Quando o bebê nasce, cabe de 5 a 7 ml. Nossa! Muito pouco. E o que toda mãe fala comigo, Dani? E isso eu ouvi hoje. Hoje, 2 mães que eu tô atendendo, elas pariram ontem e hoje, ou anteontem, anteontem, tiveram alta hoje. Uma das mães já virou e falou assim pra mim, eu não tenho leite, eu não tenho colostro. O que acontece, gente, é que a mãe produz pouco colostro. Por quê? Porque cabe pouco colostro. E aí, o que a gente faz? Com a mãe, quando ela vai com frequência, quando o bebê ele vai com frequência para o peito da mãe, né? Eu sempre brinco assim, chorou, não é fralda? Dá o peito. Chorou, não é fralda? Dá o peito. Por quê? Vai com frequência e quanto mais o bebê tira o leite lá de dentro da mama, mais o organismo da mãe entende, opa, tem que aumentar essa produção. E olha a diferença, gente, que legal. Do primeiro dia para o terceiro dia, quadruplica o tamanho do estômago. E o que acontece? Nosso organismo dá conta? Dá conta. Por quê? Porque o bebê tá lá, mamando com frequência. E até porque no terceiro dia que o leite desce, não é isso? É em torno do terceiro, quinto dia, né? Vai variar muito de mulher para mulher, das medicações que essa mulher tem, do tipo de parto que ela vai ter. Mas tem que confiar, coloca o bebê para mamar. E aí a gente depois, mais tarde, a gente pode falar também como que eu sei que o bebê tá mamando, né? Será que o bebê tá mamando? Isso. E aí, Paulo, só uma coisa. Por exemplo, como vai colocar o bebê muito na mama? Corre o risco de machucar essa mama? Porque a sensação que tem, vai fazendo, se não tiver a pega, já é importante introduzir a pega correta no hospital, nessas primeiras mamadas? Gente, é fundamental. Um peito que fere, a mãe vai ter dificuldade de amamentar. Exato. Então, o que a gente quer fazer? O bebê, ele tem que já ir com a pega certa. E todo mundo fala, eu sei falar da pega certa, né? Mas o que é a pega certa? Todo mundo acha que é só isso daqui, né? Boquinha de peixinho. Mas não é. Isso é também. Mas tem que ser boquinha de peixinho, boca grandona, o queixo encostado na mama para o nariz ficar livre. Então, são várias coisas que a gente tem que observar na pega, né? Perdão.
São várias coisas que a gente tem que observar na pega para a pega estar certa. É comum? Ah, Paula, é normal ferir a mama? Não é normal. É comum. É diferente. Normal é uma coisa que vai acontecer de qualquer jeito, né? É comum, acontece. Pode acontecer. Existe, que nem eu falei para vocês um pouquinho antes, existe um ajuste natural do bebê aprender a mamar e da mãe aprender a amamentar. Tem mãe que fala assim comigo, ah, mas meu bebê, ele já chupetava o dedo desde dentro da barriga. Uma coisa é chupetar o dedo e não sai nada. Outra coisa é você mamar, fazer a pega certa. Faz toda a diferença. Então, assim, tá machucando e tá piorando, tem alguma coisa de errado. O que é uma dor normal, Dani, na amamentação? Né? É muito comum toda mãe, na hora que vai amamentar, fala assim, nossa, fui ao céu, vi estrela, e aí acaba que depois melhora. O que eu não é nem acostumada. A dor passa, né? A dor vai diminuindo. O que não é certo é a dor aumentar ou a dor, né? Isso tudo influencia diretamente na ferida da amamentação do peito, tá? Peraí, parece que tá congelado. Você também tá congelada para mim. Ué? Aí voltou. Voltou. Mas eu tô ouvindo sua voz também. Pode ir falando. Não, você voltou para mim, não voltei para você. Não pode ir falando, que aqui a gente tá te vendo. Ah, então ótimo. Pode Outra coisa também que a gente vai falar também que eu acho interessante, eu gosto dessas informações. O que acontece também é o posicionamento. Duas coisas para a gente não ferir a mama. O bom posicionamento da mãe e do bebê, tá? Então, muita gente fala assim, ai, tem que amamentar barriga com barriga. É barriga com barriga? Não, é barriga com barriga, não. Porque, às vezes, o bebê, ele pode estar assim, ó, para trás. Ele pode estar naquela posição invertida, assim, ó. Deixa eu levantar um pouquinho para vocês verem. O bebê, ele pode estar nessa posição invertida. Ele tá com barriga, Dani? Não. Não tá. Não. O que ele tá? Ele tá barriga com minha costela. Mas o que eu tenho que observar? Olha só. A cabeça do bebê tem que estar alinhada com a coluna e também com o quadril. Então, independente da posição que eu vou colocar o meu bebê, independente da posição, ele tem que estar alinhado, né? Ele pode ficar sentadinho, o bebê pode ficar deitadinho assim, que é a invertida, pode ficar na tradicional. O que não pode é assim, bebê com, por exemplo, o corpo do bebê assim, para um lado e a cabeça... e só a cabeça virada. Entendi. Todo mundo aí, depois, eu quero que faça um exercício. Eu não sei se eu fiz esse exercício com você, Dani. Qual? Coloca a água na boca e vira o rosto. E engole. Aí deve ser horrível. Incomoda. Dói. Uma coisa é você pegar a água e engolir normal. Assim, normal. Outra coisa é você pegar, colocar a água e virar. O bebê vai ficar incomodado, não vai mamar direito, né? Às vezes começa depois a mamar com uma frequência muito grande, né? Porque a frequência nos primeiros dias, até a descida do leite, é maior. É muito. Depois eu quero que faça um espaço maior entre as mamadas. Eu quero mamadas efetivas para eu conseguir ter qualidade de vida, tanto para o bebê quanto para a mãe. E tem algum sinal que a gente pode notar na mama, além desse incômodo da dor? Sei lá, vermelhidão, não sei. Pode ser alguma coisa que a gente tem que observar? Dani, para ferida, é a dor, né? Que você fica o tempo inteiro com dor, ou a dor ela aumenta. Eu vou observar também a mama, como que ela tá, a parte de fissura. Tá. Agora, por exemplo, se tem, por exemplo, uma parte que está avermelhada, pode ser um engurgitamento mamário que está evoluindo, por exemplo, para uma mastite. Tá. Entende? Aí eu já tenho que ficar de olho.
Por isso que é importante o bebê ir com frequência para a mama. Tá. Então, Né? na primeira hora, tô começando a deixar, o bebê chorou, não é fralda, não é nada. A gente coloca para poder estimular o leite. E aí, tá tudo bem, sair do hospital, o leite desceu. E aí, como que faz com isso? Porque também é um momento bem delicado. Muito. Para o bebê também, porque a mama fica muito cheia. E aí? Então, o que acontece aí é aquele período que a gente chama de apojadura. A apojadura é na hora que desce o leite, porque primeiro desce o colostro, né? Que é a primeira imunidade do bebê. O colostro sustenta o bebê, sim, ao contrário do que o povo fala. Tem caloria, o colostro é perfeito para o bebê. O que acontece, Dani, é que depois desse colostro, desce o leite propriamente dito. E uma mama que tá assim, ó, de repente ela faz assim, pá! Fica grande. Desce. E é como se fosse um processo inflamatório, né? A mama fica grande, dura, vermelha, dolorida. E aí eu brinco. Que a gente vai fazer trabalho infantil. Né? Tomara que não tenha ninguém aqui do trabalho infantil para poder falar. Mas eu falo brincando, mas olha só. A gente vai colocar o bebê para ser o seu melhor amigo. Uhum. É o bebê que vai tirar o leite da mama. É o bebê que vai falar para o organismo da mãe. Mãe, eu quero 10 ml. Mãe, eu quero 50. Mãe, porque quando o bebê ele tira esse leite da mama, o organismo sabe o quanto que está tirando e começa a adequar a produção de leite. No começo ainda não sabe, então produz de uma forma assim irregular. Depois começou a tirar, o bebê vai aumentando. Aí, às vezes, o bebê ele vai lá e mama demais e tem pouco. O organismo da mãe fala assim, peraí, tem que aumentar essa produção de leite. Então, bebê o tempo inteiro mamando. E lembrando, gente, mamar sempre nas duas mamas. Se eu der, isso é importantíssimo, isso é fundamental. Se eu der, por exemplo, Dani, só a mama direita, vai ter 3 horas que eu dei à esquerda, e daí é 3 horas só que eu vou dar à esquerda de novo. São 6 horas com o leite parado ali dentro da mama. E aí o que vai acontecer? Vai dar mastite. E uma coisa interessante que você falou também do shaking, né? Não sabia. Achei muito interessante isso também. Você falou um pouco do leite parado aí. E aí a gente faz isso já antes do leite descer ou mais quando ele desceu? Isso. O que é o shaking, gente? O shaking é sacudir a mama antes da amamentação. Então, você pode fazer isso desde o nascimento do bebê. Por quê? Porque eu quero que vire um hábito. Então, eu vou fazer isso. Acabou de nascer, eu vou fazer nos primeiros dias. O bebê completou 1 ano, 2 anos, 5 anos. Enquanto o bebê estiver amamentando, a mãe pode ter problema de amamentação. Então, eu quero que você faça esse shaking sempre. Por quê? Porque senão eu posso entupir ducto. Certo. Por quê? O que é o entupir o ducto, Dani? Entupir ducto é o seguinte: fica um pouco de leite da mamada anterior na minha mama. E o que acontece? O leite ele vai precipitando. A parte pesada do leite vai abaixando. Né? É como se fosse um suco de laranja que eu deixei ele parado. Daí 1 hora não vai estar a parte pesada do suco todo no fundo? Sim. É a mesma coisa com leite materno. E a saída de leite são fios tão fininhos, como se fossem até mais finos do que fios de cabelo, que o que acontece? É uma tubulação. Vai passando ali o leite. Ficou parado? Precipitou. Aí já tem um pouquinho de... Perdão. Tem um leite ali parado, né? Veio mais leite aqui. O que vai acontecer de novo? Vai precipitando, precipitando, precipitando. E aí vai entupir o ducto. Entupir o ducto aí é uma novela para você poder conseguir tirar. Né? Porque entupiu a saída de leite, né? Tem aqui tem o leite. E aqui, ó, tem a saidinha de leite. Entupiu aqui, fechou a saída, o que vai acontecer? Esse leite vai ficar represado. E o que eu posso ter? Mastite. E aí, só uma coisa, esse tempo de apojadura, ele demora quantos dias para normalizar? Porque primeiro ele enche, depois que você consegue colocar a criança para mamar, quanto tempo é um tempo normal dessa apojadura?
Ô, Dani, é tudo tão variável, sabe por quê? Porque tem mães que nem percebem que passaram pela pojadura, Entendi. né? Mas em torno mais ou menos de 3 dias, E mais tem ou algum menos. dado específico? Tem gente que, igual a gente já tinha falado sobre isso, é só para. Eu já sei que você já me deu essa informação. Colocar gelo, colocar água quente, tem alguma indicação para esse tempo? Tem uma indicação que é assim, coloca o bebê para mamar. Só o bebê para mamar. Eu tive uma mãe, eu acho que eu cheguei a comentar com você, recente, deve ter o bebê nasceu há umas 2 semanas. E aí eu conversei com essa mãe, ela virou e falou, a mama dela, ela estava tendo calafrio, ela estava suando muito. Eu virei e falei assim, aqui, você está disposta a qualquer coisa? Ela falou, Paulo, qualquer coisa para eu não ter mastite, né? Porque é Uhum. muito comum ter mastite nesse período. Eu virei e Uhum. falei assim, você consegue amamentar de 2 em 2 horas? Ela falou, qualquer coisa. E o que ela fez? Ela amamentou de 2 em 2 horas e conseguiu ficar dando vazão a esse leite, ao invés desse leite ficar o tempo todo parado. E aí, Entendi. com ela, aconteceu de mais ou menos uns 4 dias, já está com a produção regularizada. Sim, entendi. E nesse tempo que está com essa pojadura, a pessoa que não coloca o bebê para mamar, pode tirar com a máquina ou tem que ser o bebê para mamar? Uma dúvida. Eu amo essas perguntas. Amo. Olha só. O bebê, ele faz a pressão de vácuo, né? Que é aquela, o chupão, né? Ele faz essa pressão. Essa pressão que a bomba faz é uma pressão a nível de pele, uma pressão negativa, né? É. Do vácuo. Uhum. Além dessa pressão, o bebê ele também faz a pressão positiva na hora que ele empurra a linguinha, né? Contra a mama e contra o céu da boca dele. E Uhum. aí ele faz a pressão positiva para extrair esse leite. É. E o que que acontece? A bomba, ela só faz a pressão de Isso. vácuo, de sucção. Então a bomba não é eficaz, tão eficaz quanto o bebê. E aí É. pode ficar leite parado ali. E no começo também, eu fico um pouco receosa. Por quê, Dani? Sempre acontece, é comum acontecer essas feridas no começo da amamentação. Imagina, começou a ferir a sua mama, você vai lá e coloca um vácuo ali. E aí Uhum. você pode ferir mais ainda a sua mama. Entendi. Então, Então, o ideal é o bebê. Ou se não, também você fazer aquela compressão, né, com a mão, compressão manual. às vezes o bebê Inclusive, não ama, né? às vezes não tá mamando, né? Às vezes aconteceu alguma Pode- coisa, ou às vezes o bebê tá impossibilitado, É. né? O que eu acho importante de conversar, de falar aqui, é que tem essa expressão manual aqui. Então, assim, quem tiver interesse, né? Quem for só do seu Instagram, lá no meu Instagram, recentemente eu fiz como é que é, eu fiz um vídeo falando como que faz essa expressão, que é importante a gente entender, porque às vezes a pessoa não tem condição para poder comprar uma boa bomba, Sim, 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 claro, claro. né? Ô, Paula, é que já está 45 minutos, a gente fala, nem vê o tempo passar. Nossa, ainda nem comecei. Meu Deus, e porque depois acho que se a gente fala mais de uma hora, não fica salva, né? Tem que salvar. Não, aí interrompe. E eu também tenho uma consultoria às 7. Então, vamos só responder as perguntas, Vamos, e aí depois manda. as pessoas podem. Acho que a primeira perguntou aqui, ó. Tenho dificuldade para extrair leite da bomba. Comprei uma. Anne. Peraí, tenho Carolina. dificuldade de extrair leite na bomba, posso... Falhou. Porque me chamaram aqui, pode falar. Repete a pergunta, por favor. Deixa eu achar aqui. Tenho dificuldade para tirar. Ai, peraí, perdi aqui. Ó, tenho dificuldade para extrair o leite na bomba. Comprei uma elétrica, mas não sei se é fator psicológico ou não sei, porque não consigo extrair o leite. Então, são várias coisas. Existe o fator psicológico, né, o fator emocional, porque quando a gente extrai na bomba, a gente não tem aquela troca com o bebê. E essa Uhum. troca ela é fundamental. Mas lembra que eu falei que a bomba ela só faz a pressão a nível de pele? Então Sim. a bomba não é eficaz igual o bebê. Tem mulher que tira muito leite na bomba, mesmo tendo muito leite. E tem mulher que mesmo tendo muito leite, não tira quase nada na bomba porque não Uhum. pega no lugar. Às vezes a mama é muito flácida, tem muita pele na mama,
e não consegue chegar na glândula, né? Então, são várias coisas. Tá. Preciso de um plano desse em São Paulo, sabe indicar? Acho que é o plano do parto, mas aí acho que uma outra respondeu que em São Paulo existe. Aí uma colocou assim, ó, as cólicas matam a mãe nas madrugadas, importante o pai nessa hora. Isso mesmo, gente. Vamos colocar os pais para trabalhar. Tem que ser. Trabalho em equipe. É isso aí. Bebê... Tá, peraí. Então, você precisa conversar com o seu obstetra. Gente, alguém tem mais... Ah, tá falando assim, que o bebê engasgava na fase da pojadura. Porque tinha muito leite. O bebê, ele tem que fazer uma coordenação de sucção, deglutição e respiração. Quando tem muito... Hoje eu falei isso lá no meu story. Foi hoje mesmo que eu dei as dicas para quando a mulher tem muita produção de leite. O que a gente pode fazer? Você pode, porque quando a gente está em pé amamentando, ou quando a gente inclina um pouco o corpo para frente, é como se fosse uma caixa d'água, a pressão é muito maior. Então, a mãe que está com muito leite, ela pode chegar o corpo um pouco para trás, sabe? Que o bebê ele consegue controlar melhor, porque ele vai ter que puxar. Ele é que vai controlar extraindo. Entendi. Outra coisa que pode fazer é fazer aquela pinça. Detesto essa pinça, viu, gente? Diga-se de passagem. A mulher, para amamentar, ela tem que fazer isso daqui. Porque o que acontece é a pinça, que eu tô falando que ela é ruim, mas para esse caso ela é boa. Quando eu faço isso daqui, ó, eu acabo prendendo algumas saidinhas de leite. Entendi. E aí acaba que eu diminuo o fluxo e eu posso ter leite parado na mama. Para amamentação normal, não é assim que a gente faz. É assim para eu não prender nenhuma saída de leite. Agora, para a mulher que está tendo muita produção de leite, ela pode fazer isso daqui, ó, para ela poder controlar a saída de leite, para não ir com fluxo tão grande. Tá. E aí, uma outra pergunta aqui. Para não introduzir mamadeira, é mais indicado copinho ou colher dosadora? Isso vai depender muito da idade do bebê, tá? Então, por exemplo, recém-nascido, a gente prefere o copinho. A colher também pode ser. Quando o bebê ele já está maior, mais ou menos 4 meses, tem um copo de transição, aquele de bico rígido e aquele 360. E depois de 6 meses também, o bebê ele não precisa passar pela mamadeira, viu, gente? Não precisa. E aí, depois de 6 meses, ele pode usar aquele copo de canudo mesmo. A gente sabe, é bom que você é dentista, a gente sabe o que uma mamadeira faz, uma mamadeira e uma chupeta faz na parte dentária do bebê. Não só, né, que nem eu falei, tem a parte da amamentação, tem a parte da estrutura do músculo da face e tem a parte dos dentinhos também, que os dentinhos todos ficam para fora, né, quando começa a nascer. Sim. Gente, ô Paula, tem uma grande amiga minha aqui, ela é enfermeira, a Cacá, a Ellen. Ela cuidou do Romeu muito tempo, desde que o Romeu nasceu. Linda. E agora, depois de 10 anos, ela teve uma neném, nasceu semana passada. Ai, parabéns! Ela é de Passos, mas mora em Ribeirão. Ela é enfermeira lá, alto padrão. Ai, E ela fala que um dia ela falou para mim, Dani, tudo some da nossa cabeça. E ela está perguntando aqui, ó, quando o bico mancha, o que fazer? Não sei se tem. Será que é o bico? Quando o bico... Eu imagino que seja o bico da mãe, né? O que acontece que muda a coloração da pele, eu tô pensando o que pode fazer mudar a coloração. Por exemplo, quando a mãe tem candidíase mamária, existe uma alteração da coloração da pele. Ela fica como se fosse manchada mesmo. Né? Então, tem parte que fica mais clara, tem parte que fica mais escura. Se for o manchado que ela está falando, que a coloração da areola durante a gravidez e no pós-parto fica mais escura, a tendência é dar uma clareada, clareia. Não são todas as mulheres. Mas o que acontece? A alteração de coloração da pele, geralmente é candidíase mamária, que é aquele fungo, né? Que é dificílimo de tratar. Eu teria que avaliar e entender melhor o que está acontecendo. Também não entendi direito. Mas, ô Paulo, eu queria que você desse aí os seus contatos, tudo, que agora a gente está faltando minutos e eu quero gravar. Tem um monte de gente que falou, Dani, não vou conseguir assistir, deixa gravado.
E olha, nossa, você tem colocado umas informações na minha cabeça que realmente mudaram a minha maneira de pensar. Deixa aí uma mensagem para as pessoas, para as mães, e os seus contatos, seu Instagram, eu sempre coloco aí, mas se quiser passar o seu telefone, Gente, fala é o seguinte, para quem não sabe, também sou enfermeira, era sim. supervisora de UTI neonatal e pediátrica e tenho uma empresa de cuidado materno-infantil, sou especialista em amamentação, sono e cuidados com recém-nascido. E no meu Instagram, do mesmo jeito que eu estou dando informação aqui para vocês, todo dia eu tô lá, vocês me mandam pergunta, eu abro caixa de pergunta, eu respondo direct para as mães, tudo lá no Story. Tem um site também que tem um monte de material didático lá, Olha aqui né, o meu PDF. canal, que Você já está do lado imprimiu! da Que lindo! documentação. Aqui tem a É minha mesmo, mesinha e ó, meu material com a minha canetinha. Gente, esse material dela é lindo, passei para um monte de gente. Isso aqui é você um dia gostou? de ação. E aqui ela explica como fazer para você anotar. Amamentação, que mama foi, mama direita, mama esquerda, se fez, evacuou, algumas anotações, porque a gente esquece. E aí aqui Ah, para ajudar ela a avaliar. Então o meu já está pronto isso, aqui, ó. isso, tem lá no meu site, tem uma parte lá que está escrito material gratuito e você ganha isso daí. Sim. Porque, que nem eu falei lá no meu Instagram, tem um monte de informação, porque eu quero ajudar o máximo de mães possível. Meu Instagram é consultora materno, ou também você consegue achar como Paula Vereza, que é o meu sobrenome, meu nome e sobrenome. Então, E lá ótimo. tem meu telefone, tem meu WhatsApp, tem um Tudo. grupo exclusivo também do Telegram, que eu também falo, esqueci hoje de falar, foi tão corrido, não tive tempo ainda de conversar lá. Central. Aí pois é, esse grupo é um Ah, grupo que eu também dou informação, respondo perguntas. Eu quero dar informação para todo mundo, não, né? as informações dela são valiosas, eu tenho certeza que vai me ajudar. E eu vou contando para vocês. E sábado a gente tem a nossa live de sono, para falar da rotina, que eu também estou doida para fazer o meu curso de sono, para poder conversar um pouquinho melhor com vocês. Então, não faltem. E essa live vai ficar gravada. Manda para sua amiga que é mãe, que está grávida, que precisa de alguma ajuda. E quem precisar procurar a Paula também. Paula, muito obrigada. Ah, eu que te Eu estou agradeço. amando todas as suas orientações, né? Eu acho que a gente aprender, mesmo sendo uma terceira viagem, aprendizado nunca é demais. E isso Com pode, certeza. né? Porque a sua cabeça muda, cada filha é de um jeito, a cabeça também vai mudando. Então, assim, Graças a Deus, né? feliz por encontrar você como minha rede de apoio para Que me ajudar. bom, que bom. Tenho certeza que esse benefício para minha filha vai ser, e para mim também, vai ser. Não tem nada que possa explicar um benefício desse. Então, te agradeço. Sei que você tem que trabalhar agora. Você tem mais um. Boa. Hoje eu termino tarde. Tenho curso, eu tenho atendimento de mamãe que está passando sufoco também. Então, Então é corta. assim, o dia inteiro. Então tá, ó. Um Né? beijo. Beijo, obrigada, gente. Adorei. Qualquer coisa, é só entrar lá e me mandar mensagem também, viu? Obrigada, viu? Fica com Beijo, gente. Com Deus. Deus. Tchau. Gente, então eu vou deixar aqui gravada a live dela. E aí, para quem você precisar mandar, você manda, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Beijo.